Existem algumas mentiras que são aceitas não por serem similares aos fatos, mas porque ninguém se lembra de como as coisas realmente eram. Pense nisso por um instante. Imagine que daqui a 50 anos, milhões de pessoas conheçam a Odisseia apenas através do filme de Christopher Nolan. Elas nunca leram Homero, nunca estudaram a Grécia Antiga, nunca tiveram contato com a obra original. Tudo que elas sabem veio de uma adaptação produzida no século XXI para o público do século XXI. Se uma geração inteira conhece apenas a adaptação, ainda resta algo do original? Essa é a verdadeira polêmica por trás desse filme e talvez isso não tenha absolutamente nada a ver com o cinema, porque o problema não é o filme em si. O problema é aquilo que ele revela sobre a nossa relação atual com o passado. George Orwell, por exemplo, imaginou um governo distópico queimando livros, alterando jornais e reescrevendo a história. Talvez ele até estivesse certo em alguma medida, mas talvez ele tenha errado apenas em um detalhe. Talvez ninguém precise destruir ativamente o passado. Basta substituí-lo lentamente. Desde que o Christopher Nolan anunciou a adaptação da Odisseia, a internet explodiu. A gente teve discussão sobre elenco, representatividade, fidelidade histórica, mudança na caracterização. Para algumas pessoas, essas críticas foram exageradas, para outros, uma questão de respeito ao patrimônio cultural da humanidade. Mas perceba algo curioso. Quase toda a discussão ficou presa nessa superfície insossa. As pessoas elas brigam por causa dos atores, por causa dos figurinos, por causa dos detalhes que isoladamente são irrelevantes na verdade. Mas elas ignoram, entretanto, uma verdade muito mais sombria. O que acontece quando cada geração decide adaptar o passado para refletir os valores do presente. Essa pergunta ela vale para Homero, mas ela também vale para Shakespeare, ela vale para a história, ela vale para a Bíblia, ela vale para absolutamente tudo. Toda civilização, inevitavelmente, tem que dialogar com o seu passado. Toda época tem interpretações dos seus clássicos, mas existe uma grande diferença entre interpretar e substituir. Interpretar significa reconhecer que existe um material original e substituir significa fazer com que o original deixe totalmente de ter importância. Orwell, em 1948, escreveu que em 1984 o partido alterava documentos constantemente. Se o governo mudava de posição, o passado precisava mudar junto. Os jornais eram reescritos, fotografias desapareciam, discursos eram alterados e no fim, ninguém conseguia provar que alguma coisa era diferente do que havia existido. A frase mais famosa do livro resume tudo isso. Quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. Mas tem um detalhe. O Orwell imaginava um processo violento, explícito, autoritário. Mas o que a gente vê na realidade é que as coisas podem acontecer de uma forma muito mais elegante, muito mais eficiente, sutil até. Existe uma frase atribuída a diversos autores que diz: a melhor prisão é aquela que não tem grades, porque ninguém tenta fugir dela. Não é necessário que você proíba os livros quando ninguém mais sente vontade ou necessidade de ler. Não é necessário censurar documentos quando todas as pessoas preferem consumir versões simplificadas desses documentos. Não é necessário destruir a memória de alguma coisa quando ela pode ser substituída por entretenimento barato. Talvez esse seja o verdadeiro ponto de contato entre Orwell e o nosso tempo. Nós não precisamos de um Ministério da Verdade que vai regular tudo que nós podemos ou não consumir. Nós precisamos apenas de uma cultura que considere o material original irrelevante. A adaptação vai se tornar mais popular, depois mais influente, depois mais conhecida, até que chega um momento em que ela ocupa o lugar da própria obra, naturalmente, aos poucos, sem que ninguém perceba. Eu sou um grande fã de O Senhor dos Anéis. Mas eu sei que muitas pessoas que gostam da obra nunca sequer pegaram um dos livros na mão.
apenas assistiram aos filmes, e outros que viram os filmes primeiro e depois leram os livros, preferem inclusive os filmes. O mesmo acontece com Duna, com as histórias de super-heróis, onde as pessoas preferem os filmes do que os quadrinhos, o Drácula ou qualquer outra história fantástica que nós temos nos nossos dias. Nós estamos vivendo uma cultura de substituição da história, e o filme do Nolan, seja ele bom ou não, enquanto um filme por si mesmo, é só mais um tijolo nesse muro que nos separa do passado. Curiosamente, talvez o escritor que melhor tenha previsto esse mecanismo não tenha sido o próprio Orwell, mas Aldous Huxley. Em Admirável Mundo Novo, o controle não acontece através da dor, mas sim do conforto, da distração, do entretenimento. As pessoas não deixam de pensar porque alguém as proibiu de pensar, mas porque elas nunca sentiram de fato essa necessidade. Neil Postman observou exatamente isso. Orwell temia que os livros fossem proibidos, mas o Huxley temia que ninguém mais quisesse lê-los. Perceba como a discussão sobre a Odisseia muda completamente de perspectiva. O problema, de novo, não é o elenco, não é a adaptação, nem mesmo a visão do diretor. É essa pergunta que permanece depois que as luzes do cinema se apagam. Alguém ainda se importa com a história como ela é? Bom, talvez o Christopher Nolan faça uma obra-prima. Eu mesmo estou ansioso para ver o filme, pois eu gosto muito do diretor. Ou talvez também seja um grandíssimo fracasso. Nós só vamos saber depois que o filme estrear. Mas, no fim das contas, isso tudo é secundário. Porque o filme serviu só para expor uma coisa muito maior. A nossa relação cada vez mais quebrada com o passado. Uma civilização que perde seus clássicos, perde a sua memória, e uma civilização sem memória se torna extremamente fácil de se conduzir. O meu pensamento? Vai ver o filme, divirta-se. Ou não também. Mas nunca se esqueça que existem as obras originais que moldaram a forma como nós vemos o mundo hoje, nos nossos dias. Seja mais inteligente do que uma briguinha de quem é o melhor ator para interpretar tal papel. Por mais que eu discorde de algumas escolhas criativas que alguns diretores têm feito ultimamente, e tenha um senso crítico para consumir o entretenimento sem deixar que ele derreta o seu cérebro e te impeça de pensar por si mesmo.